da mesma forma como com o primeiro, agora ele tem 2 filhos. Né? E com os 2 filhos, nós não sabemos os próximos passos. Né? Nós só conseguimos operar por aquilo que estamos vendo quando nós estamos o quê? Isso, muito bem, vendo. Né? O problema é que nós não estamos vendo os próximos passos. Como é que nós vamos lidar com os nossos filhos? Se nós não sabemos o que vai ser amanhã. Né? Como orientá-los em relação à profissão? Não, mas a Bíblia fala disso também, não é só coisa espiritual. Não. A Bíblia fala também de coisas espirituais. Né? Mas como é que nós vamos orientá-lo na moral? Né? Como é que nós vamos orientá-lo em termos como honestidade? Como é que nós vamos fazer isso? Nós não sabemos amanhã, nós não sabemos o que contexto ele vai viver, como é que vai estar a sociedade, como é que nós vamos fazer? Nós temos que operar por instrumentos. Né? E operar por instrumentos é o quê? É confiar nos indicadores, né? É confiar no manual, é confiar nos equipamentos, não é isso? Ora, se um piloto faz isso, voando, né, com tantas pessoas com quem ele é responsável, na vida dele mesmo, inclusive, por que nós temos receio de fazer isso com Deus? Né? Vamos operar por instrumentos, né? Vamos ver o que é. Não adianta falar assim, olha, eu tenho experiência, eu conheço, eu sei fulano, lembra do muro? Domingo passado? Ó, estou olhando no meu vizinho, meu está tão todo quanto o dele, vai que os 2 vão cair. Vamos operar por instrumentos, né? Então, vamos ver o que Deus tem para nos ensinar em relação a como nós formamos o caráter de um indivíduo, de uma pessoa. Okay? E foi assim que começamos no domingo passado, e nós vimos que o nosso filho cresceu, mas nem tanto. Portanto, nós vamos usar os mesmos princípios, com formas diferentes. E por que formas diferentes? Porque nós temos, a linguagem é diferente, o conceito é o mesmo, mas a forma de falar é diferente. Não foi assim que Deus fez conosco? Deus nos ensinou o amor dessa forma, não foi? Quando nós não entendíamos, ele morreu. E quando nós passamos a entender, o que ele fez? Olha, senta aí que eu vou explicar. Para você o que é amor. 1 Coríntios 3, é paciente, é benigno, não é absurdo. Lembram disso? Lembraram, né? Isso aqui é só para esquentar, só para a gente começar a entrar na aula. Me pediram eu fiz essa referência no domingo passado, e aí me pediram, bom, mas me fala então os termos, me fala como é que é. Então aqui estão os termos no grego, com todas as referências e o que significa para as idades espirituais. Quando Deus, no português a palavra é filho no Novo Testamento, depende, filho em que idade? Né? Deus está se referindo ao filho como filiação, que é técnico, está se referindo a filhos como brefos, que é recém-nascido, está se referindo a filho como nefos, que eram os crentes de Coríntios, ou de Efésios, capítulo 3, está se referindo a filho como Pedro, que é a idade infantil, ou está se referindo a filho como ruiostesia, que é a idade da estatura de Cristo. O que está se referindo no texto? Nós precisamos saber, para entender quando Deus está falando lá em Romanos 8, lembra? 14 e 16. O Espírito de Deus fala com o nosso Espírito que somos filhos. Mas todos os filhos são guiados por Deus? Não. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos, é técnico, é filiação, é nascido. Você pode ser nascido de um dia ou de 80 anos, mas você é filho. Agora, quando fala que é guiado pelo Espírito de Deus, está falando ruiostesia. Portanto, nem todo filho de Deus necessariamente é guiado pelo Espírito de Deus. Como assim? Né? Depende da sua idade. É por isso que quando nós somos pequenininhos, nós somos filhos. Né? Você lembra? Você não lembra, mas tem. Né? Mas vamos lá, fazer um esforço lá quando você era pequenininho. Né? Os seus pais deixavam você fazer tudo que você queria, do jeito que você queria, da forma que você queria? Não. Para atravessar a rua, o que ele fazia? Pegava na mão. Não, só porque o meu pai pegou na minha mão, então quer dizer que eu não sou filho? É sim, mas você não tem condição de atravessar a rua ainda, sozinho. Espiritualmente é a mesma coisa. Ok? Tudo bem até aqui? Relembramos? Tá bom, então isso aqui já está no site. E aí, se vocês quiserem, é importante. Vocês leram, quiserem se ligar, nem vou perguntar, né? Leram os textos, não, né? Não esqueceram metade que eu falei, sim, né? Alguns leram. Pessoal, é importante vocês lerem e relerem os textos. Aqui não tem condições de nós lermos todos, tá bom? Princípios, né? Deus trata como tem alguns lugares aqui ainda. Deus nos ensina princípios. O que significa princípios? Né? Deus fala conosco por princípios. Mas tem a idade. Tem
a idade na Bíblia que tem a idade, só acende, acho que apagou. Aí eu trabalhei. Pega acende para ver melhor. Ah, não, tá bom então. Tem a idade na Bíblia que nós devemos casar, sim ou não? Sim, tem. Por quê? Evidentemente que não tem a idade. Deus trata filho de forma diferente. Por isso que nós temos que tratar os nossos filhos de forma diferente. Somos indivíduos, somos pessoas, personalidade. Agora, Deus nos traz princípios, né? E isso nós vimos no ano passado. Idade para casar, idade para ser líder, né? Nós já vimos esses textos. Então, qual é a idade para uma decisão individual, pessoal? Hoje é muito importante nós prestamos atenção. Mas eu estou com um pouco de sono, queria prestar muita atenção. Então, vai ter que prestar atenção hoje, né? Porque o que nós vamos ver hoje está relacionado não só com a vida dos nossos filhos, mas está relacionado com a nossa vida, por causa de Deuteronômio capítulo 6. Lembra Deuteronômio capítulo 6? Quem me ajuda? Versículo 8 em diante. Isso. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E dela falarás sentado, andando pelo caminho. Lembra desse texto? Gente, se as palavras de Deus não estiverem no coração das pessoas que estão nessa sala, nós vamos sair daqui e nós não vamos conseguir ensinar os princípios de Deus para os nossos filhos. Está claro isso? Porque se nós queremos ensinar religiosidade, nós vamos ensinar isso tranquilo. Você vai ensinar ele vir na igreja, no horário e tal. Só que quando ele começar a enfrentar os temas da vida, quando ele começar a enfrentar as dificuldades, a primeira coisa que ele vai deixar vai ser a igreja. Por isso, hoje é importante nós entendermos o que aconteceu conosco. O que Deus precisa fazer na nossa vida, para que Deus faça na vida dos nossos filhos. Está claro? 6, mas nós vamos ver todo esse texto. Qual a idade para uma decisão individual? Nós vimos, né? É a idade que a pessoa pode ser responsável por aquilo que faz. Lembra de Israel, né? Nós vimos esses textos também. Por que Deus, a geração que morreu no deserto, que saiu do Egito e não entrou na terra, foram os de 20 anos para cima? Por quê? Isso está lá em Números 14 e Números 1. Por que só de 20 anos para cima? Vamos lá, quem está no domingo passado, repete, vamos lá. Oi? Porque não podiam decidir. Porque os de 20 anos para baixo não podiam decidir ir para a guerra ou não. Eram soldados. Hã? Os acima de 20 anos Já eram soldados. Eles tinham condições de tomar posição. Ó, vocês querem ir para a guerra ou não querem? Eles tinham, mas os 20 anos para baixo. Não, vocês 20 anos para baixo não podem tomar decisão. Como não podiam ter tomado a decisão, Deus não cobrou deles. Portanto, eles entraram na terra, mesmo que eles... Nós não sabemos, mas provavelmente aqueles de 20 anos para baixo também murmuraram no coração. Também, olha, eu com 20 anos, né, eu sei, esse Josué e Caleb está falando isso, mas os 10 espias estão falando isso. Eu estou achando que os 10 espias estão certos, hein, Josué e Caleb? Mas você não pode tomar decisão, fica fora. Deus não cobrou deles. É por isso que o louco, diz Isaías, o louco não errará o caminho, porque não é responsável pela decisão. E a pergunta é, seu filho já é responsável pela decisão? Porque se já for responsável pela decisão, Deus vai cobrar dele. Mas ele é tão pequenininho, bonitinho, né? É um pecadorzinho, nasceu pecador. Como eu e você nascemos. E a consequência do pecado é como eu e você temos a nossa vida, em outras proporções, mas é a mesma. Está claro? Vamos lá. Esse assunto também é importante, né? Eu não ia recapitular, mas não estou recapitulando. Vamos lá. Por que isso aqui é importante? Porque lembra do domingo passado, como nós falamos, né? Como é que nós entendemos que Deus é nosso Pai? Como é que nós conseguimos... tá bom, Deus, o Senhor é Pai, mas o que significa isso? É a mesma coisa, né? Guardem aí o que significa ser santuário do Espírito de Deus. Então vamos ver isso. Mas Deus, aí Deus falou assim, tá bom, para você entender melhor é o seguinte, eu vou te dar filhos para você entender o que é ser pai. Portanto, a mesma relação que Deus tem conosco é aquela que nós vamos ter com os nossos filhos. Deus desce um degrau. E por que é importante isso? Porque Deus tem um objetivo conosco como pai que Ele é? Tem ou não? Sim, já vimos, Romanos 8. Né? Qual que é o objetivo dele? Fazermos o quê? Cristãos maduros, ou a estatura do seu filho, ou ruiostesia. Lembram disso? Lembraram? Ok, qual que é o objetivo para os nossos filhos? Eu nunca pensei nisso. Nunca pensou? Qual é o objetivo? Vai vivendo a vida aí.
Qual é o objetivo dos nossos filhos? Se for o mesmo objetivo de Deus, a Bíblia tem tudo para nos ensinar. Tudo, detalhes, pormenores, passo a passo. Deus tem tudo para nos ensinar em relação à educação dos nossos filhos. Ou vocês acham que Deus ia nos dar filhos para criar nele um caráter cristão e ia falar assim, ó, vem do jeito que vocês fazem? Ah, faça o melhor de você. Claro que não. Como em nada da nossa vida Deus fala assim para nós, vá viver e ver como é que dá. Muito pelo contrário. Todas as instruções de Deus para a nossa vida, para o nosso emprego, para a nossa família, para as nossas amizades, para como lidar com o dinheiro, relacionamento sexual, está tudo na Bíblia. E filhos não estaria? Tá. Agora, desde que tem o mesmo objetivo, porque se não tiver o mesmo objetivo, ó, Deus não tem nada para nos ensinar. Nada. Pode fechar a Bíblia e vai educar o seu filho como você acha que tem que ser. Agora, se o objetivo for o mesmo que Deus tem detalhes para nos ensinar. Ok? Quais são os objetivos? Se forem esses daqui que nós vimos, Deus não tem nada para nos ensinar. Agora, se for esse aqui, o caráter, né? A Bíblia é o nosso manual de instrução. Ok? Aí você fala assim, ah, tá bom, mas eu vou ensinar o caráter de cristão para o meu filho, mas ele vai ser um ignorante. Não vai saber lidar com dinheiro, vai morar embaixo da ponte ou em caverna, como a gente achava, né? E nós vimos, vocês lembram a geração de Caim e a geração de Abel? Né? Jabal, Jubal e Tubal-Caim, lembram disso? No ano passado? E a geração de Sete? Enos, que significa aquele que é frágil. A partir da geração de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Vocês acham que Enos passava fome, não tinha casa, morava em caverna? Não? Ah, ele tinha tudo isso? Ele não se alegrava, não se divertia, não tocava instrumento? Ah, tocava? Ué, mas qual foi a referência dele? Ele buscou orientação de Deus para tudo isso. Ok? Tarefa dada ao amador, vimos isso. Se você pensa que é experiente nessa tarefa, eu vou dizer para você, né? Vocês querem ver? Quantas vezes vocês foram pais e mães antes do seu primeiro filho? Isso, nenhuma. Eu esperava ouvir um isso, né? Nenhuma. Porque eu também não. Ora, se você não teve a experiência antes, eu também não tive a experiência antes, nós somos o quê? Amadores. Como dar um amador uma tarefa tão grande quanto essa? Deus, mas é isso mesmo? Não dá para deixar com os avós, com escola, com igreja? Não! É dado a nós? É. Bom, mas então eu não sei lidar com isso. Porque o meu melhor é absolutamente insuficiente para conduzirmos isso. E como é que nós vamos fazer? Nós temos que nos guiar por aparelhos. Né? Nós temos que nos guiar com o manual. Nós temos que nos guiar com aquele que conhece o amanhã, para saber como é que nós vamos dar o passo. Então, nós temos que nos declarar absolutamente incompetentes para essa tarefa. Tudo bem? Estamos alinhados? Na mesma página? Todo mundo? Alguém? Não? Então vamos lá. Devemos seguir o manual. Como buscar? Se buscar de qualquer jeito. Se buscar, achar que vai abrir a Bíblia e Deus vai te dar orientação exatamente o que você deve fazer, da hora que você tem que fazer, da forma como você tem que fazer para o seu filho naquele momento, sabe o que vai acontecer? É isso mesmo, todos acertaram. Nada. É isso mesmo. Né? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque, gente, se nós tivermos uma relação com Deus de bombeiro, de pronto-socorro, né, não vai acontecer nada. Agora, se nós buscarmos como nós buscamos no nosso trabalho, dia a dia, como a prata, o ouro, como se clamarmos, né? Se nós procurarmos efetivamente, então Deus vai se mostrar a nós. É como Jeremias, né? Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de qualquer jeito, em qualquer momento, esporadicamente, é isso? Não. Quando me buscar de todo o vosso coração. O que nós temos que fazer com as Escrituras é a mesma coisa que nós fazemos com o nosso trabalho. Leve a sério, porque senão você vai ser mandado embora. Não é assim o nosso trabalho? Por que com Deus a gente quer? Ah, não, com Deus, Deus vai entender. Não. Que história é Deus vai entender? Ok? Bom, terminamos aqui domingo passado. O que é que nós temos que cuidar dos nossos filhos? O coração ou o comportamento? Vocês lembram ou não? Me ajudem. O que? Coração. Quem mais? Comportamento e o outro? Muito bem. Né? Os dois. Então já percorremos as três possibilidades. Na realidade,
Vejam lá, o comportamento mostra o coração. Portanto, devemos tratar a causa, que é o coração. Mas este se expressa pelo comportamento. Como assim? O que nós temos que tratar dos nossos filhos é o coração, que é a causa. Mas o comportamento, não existe aquele cristão que crê no Senhor Jesus no fundo do coração, mas é tão no fundo do coração que nem ele nem os outros percebem isso. Por quê? Porque o nosso comportamento reflete aquilo que nós somos. Vamos lá. Alguns textos, Mateus capítulo 12. Já podem pegando todos esses textos, colocando os dedos, vamos abrindo. Mas nós vamos ler todos? Estamos na igreja para ler o quê? A Bíblia, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 12. Porque se for para vocês ouvirem eu falar, tem tanta gente melhor por aí, né? Vamos lá. Hebreus 12, Mateus 12, Mateus 7, João 3, vamos lá. Já abriram? Uma resposta? Não. Vamos lá. Coloque os dedos, dobre as páginas, vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 33. Vamos ler aqui o 37 primeiro. 36 e 37, depois a gente volta para o 33. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, peraí. É pela palavra que eu proferi que eu vou ser condenado, e não por aquilo que eu sou no coração? Você já parou para pensar nesse texto? É ou não é? Vamos lá, agora vamos lá. Vocês precisam responder, eu estou perguntando, vamos combinar assim, vamos lá. Mas é consequência. É a massa? É consequência do quê? É só ler o 33, é por isso que eu quis começar no 36 primeiro, porque o 33 dá a resposta. Vejam lá. Ou fazei, versículo 33, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo seu fruto se conhece a árvore, pelo seu comportamento se conhece o coração, pelos seus atos sabe quem a pessoa é. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O problema é o nosso coração. Mas o nosso coração, não adianta tratar o nosso coração sozinho. Tem vários pais que eu vejo que falam assim: o filho é terrível, o filho é desobediente, o filho não quer saber de Deus. Não, mas ele creu em Jesus lá em casa, no cultivo. Que isso? Creu nada, precisa revisitar esse tema com seu filho. Ou com cada um de nós. O homem, porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui é uma identificação de falso profeta, mas isso aqui serve para essa essência do que nós estamos vendo, né? Deixa eu dar dividir com vocês um assunto que é esse tema, esse curso vai até 12 anos, quando a criança começa numa definição, né, que se deu, a entrar numa pré-adolescência para adolescência e tudo mais. E parece que nós temos um problema com adolescentes e pré-adolescentes. Parece que as crianças evidentemente mudam, se transformam, começam a ver a vida de uma forma que vão precisar definir e decidir diversas coisas. Então, é uma fase de transformação? É sim. Não estou querendo isentar disso. Só que não é uma fase que tem uma salvaguarda. Parece que a pessoa fala: mas é adolescente mesmo? Pode. Que história é essa? Onde é que está isso na Bíblia? Me mostra que eu mudo a minha forma de pensar. A forma de nós falarmos os mesmos princípios precisam ser diferentes. Mas não significa que o adolescente o pré-adolescente tem uma salvaguarda.
Adolescente mesmo. Adolescente mesmo está respondendo assim para os pais, sabe por quê? Porque você não deu orientação antes para ele. Que a primeira vez que ele não respondeu para você, e você precisa exercer a autoridade, nós vamos ver isso mais para frente, exercer a autoridade para o seu filho, senão ele não vai saber que Deus é autoridade sobre ele. Né? Lembra? Por que Deus nos deu os filhos? Para que ele reflita a nossa filiação com ele. Então veja, adolescente não tem uma salvaguarda para pecar coisíssima nenhuma. Ele só precisa ser tratado o coração dele, ser confrontado com as coisas de Deus. João capítulo 3, como começar isso? Dá para começar pelo comportamento? João 3, 7, 8. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Tem que começar do começo, como dizia o filósofo, né? Vamos começar do começo. Ou seja, nós temos que começar o quê? Com a causa, tem que começar o coração. Tem que nascer de novo. Tem que ter um relacionamento com Deus. Você não vai conseguir levar isso para os seus filhos se você não tiver um relacionamento com Deus. Nós já vamos ver isso. Primeiro, então, todos nós aqui já temos um relacionamento com Deus? Já nascemos de novo? Não. Então, podemos conversar sobre isso. É necessário nascer de novo. É necessário termos um relacionamento para sentarmos com os nossos filhos e falar assim: olha, o seu problema é um problema de coração. O seu problema de desobediência, de rebeldia, é um problema de coração. Ou muda a sua essência, ou você só vai ter mudar o seu comportamento. Atos capítulo 26, versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Se convertessem a Deus e ficassem ali no coração dele, só ele com Deus, não. Se convertessem a Deus e praticando o quê? Obras, resultado digno de arrependimento. João Batista não falou isso para os fariseus quando eles foram se batizar? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ora, João Batista, está pegando muito pesado. Afinal de contas, foram se batizar no meio de todo o povo, aqueles escribas, fariseus, foram lá, e chega João Batista e fala para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Por que João Batista falou isso? Porque eles falavam, mas não, isso nunca demonstrou o quê? Uma atitude. E ele fala o quê? João Batista fala o quê para eles? Produza fruto digno de arrependimento. Fruto, resultado. Fruto é o quê? Fruto é o quê? Ó, não, isso não é espiritual não, vou precisar ver uma árvore aí fora. Quando você olha para uma laranjeira, o fruto é o quê? A laranja, é o que você está vendo. O fruto é o que se vê. Portanto, a nossa vida, nós precisamos ter um coração transformado para dar fruto, para mudar a nossa vida. Venha para Jesus do jeito que você está. O nosso filho do jeito que está. Mas se ao vir não causou mudança, tem que reavaliar essa ida, viu? Eu não estou dizendo aqui que nós vamos deixar de pecar. Não estou dizendo nada disso. Porque senão estaria sendo mentiroso de acordo com o 1 João. Nós vamos pecar até o final da aula. Belisca aí, não o outro, você. Porque eu falo belisca, você beliscou. Então belisca você. Beliscou aí? Enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos pecar. Romanos 7, Paulo falava: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, e o mal que eu não quero. Eu faço toda hora. Né? Mas veja, aí temos um advogado junto ao Pai, 1 João, né? Eu não estou dizendo que nós vamos pecar, mas eu estou dizendo que, a partir do momento que nascemos de novo, uma vida de santificação começa, necessariamente começa. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Não existe salvação do Espírito sem a salvação da alma. Não existe salvação sem a santificação. E santificação não é ser melhor hoje do que eu fui ontem, e pior do que eu serei amanhã, não é isso? Quem tem ideia de santificação é melhorar, né? Se fosse santificação fosse melhorar, Jesus não teria ensinado o Pai Nosso. Como é que é o Pai Nosso? Pai nosso, precisa ser melhorado em nome de Deus. Então não é melhorar. Santificar é ser tratado o quê? De forma diferente. É afastar-se. Por que santificar no nome de Deus? Porque Deus falou para Israel: você não me santificou no meio do povo que vocês foram. Por que não santificou, Deus? Porque vocês estão tratando comigo da mesma forma que eles tratam os deuses deles. E eu sou diferente dos deuses deles. Portanto, santificação, uma vida de santificação, uma vida de separação. O conceito de fase de santificação
vídeo Levítico, né? Ou 1 Pedro, faça o que o mundo não faz. Não faça o que o mundo faz. Ficou fácil, né? Ah, mas assim vai ser muito difícil viver. Vai mesmo, alguém falou diferente? Não. A Bíblia não fala diferente. É isso mesmo, né? Vão nos odiar, né? Vão ter aflições, vão precisar sofrer escárnio, vão precisar, em nome de Cristo, né? Seremos injuriados. É isso mesmo, você não está passando por isso ainda? Não. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 25. Eu vou ler. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Isso aconteceu aonde, hein? Isso é um reflexo exterior ou é algo interior? Exterior? Olha que interessante. Deus cuida de comportamento também? Cuida. Mas por que pode cuidar do comportamento aqui? Por causa do versículo 24. Você sempre lê depois. Se lê antes, a resposta já está dada. Né? Deus é tão excepcional que dá respostas da pergunta. Mas vamos lá. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se revista do novo homem que já foi criado. E comece a ter comportamento de acordo com esse novo homem. Portanto, o que nós temos que olhar para os nossos filhos, é aquilo que nós temos que olhar para nós. Primeiro o coração e também o comportamento. Então o que Deus nos ensina é coração e comportamento. Nesta ordem. Nesta ordem. Ok? Bom, agora nós vamos voltar lá para Gênesis, né? E aqui que eu falei, mas eu não queria prestar atenção. Não prestou atenção, agora não faz mal, não tem problema, agora vai ter que começar a prestar atenção, né? Isso aqui é muito importante para nós entendermos como lidar com os nossos filhos a partir de então. Por quê? Porque até 5 anos é aquela coisa que você dá comidinha, né? Até 5 anos, até menos, né? Dá uma madeira, troca a fralda, vem aqui comigo e tudo mais. Agora com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Agora, ó, filho, senta aqui que eu vou precisar falar com você. E meu filho agora está falando de igual para igual, porque agora já está no mesmo tamanho, né? E agora nós temos que começar a entender que nós temos 3 áreas para lidar com os nossos filhos. Quais são as áreas? Isso, muito bem. O corpo, a alma e o espírito. Não adianta sentarmos com nossos filhos e só falar das coisas de Deus, que no céu, que um dia. Não. Você sabia que o seu filho, meu filho, como eu e você, nós temos necessidades de alma? Nós temos questionamentos, perguntas, né, dúvidas em relação à nossa alma. Nós choramos, nós damos risada, nós nos alegramos. Tudo isso é questão de alma, não é de espírito, não. E você sabia que nós temos necessidades do corpo? E que os nossos filhos começam a passar por uma transformação, que nós temos que sentar com eles e explicar as questões do corpo. Eu lembro, eu nunca mais esqueço isso. Minha mãe um dia chegou para nós, eu sou o menor dos 3 irmãos. Aí um dia ela chegou para nós e colocou um livro sobre educação sexual na mesa e falou assim, ó, mamãe quer falar com vocês sobre esse assunto. Eu falei, mamãe ficou doida. E aí começou a abrir, mostrou a segunda, eu falei, eu fiquei vermelho. Eu era garoto. Ou vocês acham que nós não temos que ensinar isso aos nossos filhos? Porque aprender eles vão. Vocês querem que eles aprendam da forma com que Deus está dizendo como cuida do corpo ou da forma com que os amiguinhos vão falar na escola? Podemos escolher. É só não falar nada que eles vão aprender lá fora. E aí? Qual é a nossa atitude? Ou vamos ficar lá, algo que Deus nos deu e nós vamos ficar lá, vamos ver, né? Vamos fazer meu melhor. Mas eu não tenho muito jeito para isso. Ora, aprenda até então. Porque a responsabilidade, se você não tivesse jeito para isso, Deus não ia te dar filho. Deus, você está aqui? Então, você tem capacidade no Espírito de Deus para fazer isso. Não se isente da responsabilidade que Deus deu, porque seu filho vai aprender de uma forma ou de outra. É isso que nós vamos ver. Mas Deus fala isso? Fala! Não sabe. Então vamos lá. Qual é o problema do homem? Fala. A comunidade que você teve essa conversa.
eu não sei exatamente o que me chocou tanto, mas eu já tenho uns 10 anos, eu nem sabia direito que esse negócio é assim, mas a menina é assim, não sabe. Né? Mas minha mãe fez isso com cigarro, por exemplo. Né? E nós não éramos cristãos, éramos de outra. Não éramos evangélicos, não queríamos o Senhor Jesus como Salvador, mas minha mãe sempre foi muito religiosa, né? E fez isso com cigarro. Um dia chegou, quando começou a ver que os amigos começaram a fumar cigarro, ela e meu pai, quando fumava cigarro, eles falaram, se quiser fumar é aqui dentro. Mas eles eram meio, mas vamos lá. Eu pergunto dele, porque a sua idade foi com 10. Nos dias de hoje, não considera que a gente vai tem que ter uma idade ou a partir de que a criança manifeste uma curiosidade? Porque manifestar a curiosidade, 8 anos já tem brechas. E a gente não sabe se vai abrir a Bíblia com 8 anos ou se a gente... Eu não tenho, eu talvez vou decepcionar. Porque a minha resposta, eu não tenho a mínima ideia. Qual que é a idade para você falar com o seu filho? Eu não tenho a mínima ideia. Agora, Deus sabe. Nós podemos usar o princípio. Ele consegue entender, ele é responsável por consegue. Se consegue entender, ele pode sentar com ele para conversar. Existe uma sequência de livros, né? Esse aqui é o terceiro, é de 8 a 11. Eu acabei de ler com o André esse, porque ele já veio da escola com um monte de assuntos e perguntas. Então esse aqui eu li com ele. É a história de uma família com 2 filhos. E a menina pergunta e os pais vão respondendo, mas é muito legal. No nosso caso, a gente já começou com 6 e 7 anos, que são os anteriores. Entendeu? Então... Porque a última pessoa que provavelmente ele vai perguntar sobre isso, seu filho, sua filha, não sei, vai ser você. Ele vai perguntar para o amigo, para o vizinho, na rua. Né? Foi diferente para a gente. Pessoal, nós parece que passaram alguns anos, nós perdemos um pouco essa noção. Né? Eu na minha época, eu levava bola na rua. Eu vejo minha filha, às vezes, passando na rua, ouvir um palavrão, ela para mim começa a dar risada. Como é que ela sabe que isso é palavrão? Como é que sabe que esse nome é feio? Eu nunca ensinei, nunca sentei com ela. Nunca sentei com ela e falei assim, olha filha, esse nome. Não, como é que ela sabe? Ouviu, aprendeu. Então vamos fazer isso antes, porque aprender eles vão. Fala. Eu tenho a impressão que você vai falar o tempo todo. Não há um limite para você orientar. Todo tempo você vai estar tendo uma orientação. O que você vai ter que fazer, na verdade, é adequar a informação à idade da criança ou àquilo que ela tem no momento. Outro dia eu estava colocando minha filha para dormir e um assunto me lembrou do outro, ela fez um comentário. Como é que estão essas crianças? E eu tive que dar a informação para ela, mas veja só, o nível de detalhe que você vai dar vai ser de acordo com a idade dela, de acordo com a proximidade que ela vai ter do assunto. Para ela, não precisava dar todos os detalhes, bastava falar, olha, sementinha do homem e tal, da mulher, junta e faz. É assim, você vai evoluindo a informação conforme a necessidade da criança, entende? E olha como vocês estão dizendo coisas muito interessantes do dia a dia, tá vendo? Todos nós temos essa experiência no dia a dia, né? Para fazer isso, o que nós precisamos ter? Nós talvez precisamos colocar os nossos filhos para dormir. Temos que ter intimidade, temos que conhecer o momento. Para isso tem que ter gastar tempo, tem que ter relacionamento. Está vendo como uma coisa interessante, né? Agora eu só queria fazer, assim, dar um aviso que tem em relação com esse assunto. Que em setembro, no MOPS, que é o Grupo Crianças Mães de 0 a 11 anos, vai ser tratado exatamente sobre sexualidade infantil. É a Rose Fonseca que vai falar. Olha que interessante. Eu acho que uma coisa que é muito importante é porque nós criamos tabus que a criança não tem. Né? Quanto mais natural a gente tratar o assunto, né, para ela ter segurança, porque quando a criança vem falar, mãe, o que é sexo? Filha, né? Pode ser que ele está usando o formulário da escola, está lá, né? Sexo masculino, feminino, quer saber qual que ele quer marcar. Então, a criança, quando ela é pequenininha, ela começa a perguntar, né? Às vezes vai tomar banho, aquela coisa. Então tem que ser uma coisa natural, né? Não deixar ela se assustar com isso.
saber do valor da intimidade, como é importante, né? Mas ir tratando isso naturalmente para ela, ao longo do tempo, crescendo, você poder tratar isso de uma forma tranquila. Olha, é uma coisa criada por Deus, é uma coisa boa, tem seu lugar certo, tem a hora certa, tem como ser cuidado, né? Para não acontecer justamente isso. Quando você vai achar que você tem que tratar o assunto, né? Eu conto isso, o pessoal que a mãe de um colega nosso viu que o filho já estava adolescente, meio assim, e foi falar com ele, olha, filho, não sei o que, você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo outro. E, né, como é mais ou menos comum das mães, né, começou a se alongar muito no assunto. Né? Aí chegou uma hora que ele virou para a mãe e falou, tá bom, mãe, eu já sei como é que é isso aí. Como assim você já sabe? Não, porque eu já fiz. Fez como? Com a minha namorada. Aonde? Aqui em casa, na sua cama, lá o dia que vocês foram pro shopping, deixaram a gente aqui em casa, assim, sabe? Então, às vezes ele está esperando chegar o momento, não, trata do início como uma coisa tranquila, quer dizer, surgiu o assunto na mesa, em casa, conversa, né? Para você não achar, né, como o Dante falou. Eles vão saber, ainda mais hoje, com o bate-papo, etc. Com um clique. E, emendando, essa semana eu estava falando sobre evangelismo, algumas coisas com o Lucas. Ele falou, pai, estou precisando bater um papo com os colegas lá da classe. Eu falei, filho, por quê? Tem 15, né? Não, porque tem 3 da minha classe que bebem direto. 2 meninas que gostam de meninas. Né? Imagino que ele não sabe. Né? Então, eles estão vivendo nesse meio. Né? A televisão está empurrando toda essa informação para dentro de casa desde pequenininho. Então é importante essa intimidade para ir tratando isso dele. Meu filho de 7 anos esse dia perguntou em casa, pai, o que é homossexual? É um assunto que está na mídia aí, né? É um assunto que está na mídia. Na verdade, minha pergunta é pertinente a isso. A gente tem filhos pequenos de 6 anos e um dia a gente abriu a porta do hotel e tinha lá um jornal com o primeiro casamento gay e os 2 homens se beijando. E meu filho falou, credo, os 2 estão se beijando. O que a Bíblia... Como você explica isso para o seu filho? Na Bíblia. Não, na Bíblia, entendo, mas aonde? Ou seja, em que lugar da Bíblia a gente pode encontrar uma explicação para isso? Que hoje é uma pergunta que tem permeado a cabecinha dos meus filhos, que tem 6 e 8. Eu falo, papai do céu não fez assim. Eu respondo especificamente, essa foi a escolha, mas não é o certo. A gente vai ter que começar a sentar com eles para falar o que é pecado. Vamos seguir a aula. O que é? Já acessou o site e vamos ver um pouco dessa Seguir a aula e vai falar. Vai falar exatamente isso. E vocês querem ver uma Gabriel perguntou essa semana. Né? Como é que ele veio? Olha como Deus é extraordinário. Olha como Deus é fantástico. Você consegue explicar o seu filho das 2 sementinhas, do homem e da mulher, com João capítulo 3, importa-vos nascer de novo. Quando Deus fala isso para Nicodemos, ele fala, olha, existem 2 sementes. E lá em 1 Pedro e 1 João diz que uma é masculina e outra é feminina. Uma chama esporá e outra esperma no grego. Está na Bíblia. São as 2 sementes que nós nascemos de novo, que é do Espírito e da Palavra. Você vai conseguir ensinar para o seu filho o que é um relacionamento sexual na idade dele, com a linguagem dele. É por isso que a primeira slide que nós começamos a fazer outro dia na empresa Transparência, ela fala assim, o primeiro slide que nós usamos, né, que é a linguagem adequada para a idade adequada, porque Deus faz isso conosco. Deus não falou para os coríntios, como falou para os crentes de Filipos, por exemplo, para a igreja de Efésios. Deus tem a forma de falar para cada idade, é isso que nós temos que usar com nossos filhos, mas dá para falar para eles, olha, dependendo da idade, nós vamos ter que sentar e falar, não, então vamos falar só de relacionamento sexual, dependendo da idade, vamos ter que falar assim, olha, isso aqui são 2 sementes, mas que começa no nosso lado espiritual, da nossa vida com Deus. Você explica o novo nascimento para o seu filho, olha a oportunidade de pregar. Então nós estamos delegando isso, hein? Não tem tempo, nós temos que trabalhar tanto, né? Para quê? Essa questão de delegar, você com 10 anos ficou chocado quando a sua mãe te ensinou, mas hoje com 10 anos ele já tem aula de educação sexual na escola. Nós ficamos chocados. Nós ficamos chocados, né? Nós ficamos chocados com esse fato. Com a minha experiência, meu filho com 9 anos questionou uma pergunta simples, como é que nasce? Mas as perguntas foram ficando tão específicas, porque assim, ele ouviu. Eu tive a sorte dele resolver tirar a conclusão final comigo. Mas ele já tinha escutado todo o processo e ele veio certificar. Vamos ver se minha mãe sabe, né?
Se errar alguma coisa, não, mas é assim não. Mas é isso. Ok, vamos lá, pessoal. Vamos seguir mais alguns minutinhos. Eu quero entrar nesse tema, depois nós vamos para o intervalo. Ô, baixa que o intervalo, você pensava que não ia acabar, nunca sabe. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vidas. Aqui no hebraico aqui é plural, né? Ah, mas por que nós temos mais de uma? Não, a vida espiritual e a vida física, mas isso são outros. E o homem passou a ser alma vivente. Portanto, eu não quero entrar nessa discussão teológica, mas eu creio, baseado nas escrituras, de que Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Do pó da terra é o verdinho lá, né? A alma vivente, e o espírito, fôlego de vida. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. O homem é corpo, alma e espírito. Ok? Por que isso é importante? Isso é fundamental. Não é importante, não. Isso é importante, não, é fundamental para nós caminharmos, para lidarmos com o coração do nosso filho. Nós temos que saber onde é que nós queremos chegar. Já dizia o filósofo, quem não sabe onde quer chegar, andando e chega a lugar nenhum. Você já conversou com alguém? Né? A pessoa andou 3 dias seguidos, mas onde você queria chegar? Você chegou onde você queria? Não sei, não sabia onde eu queria chegar. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar em lidar com o coração dos nossos filhos, que é a causa do problema do comportamento, ok? Para isso, nós temos que passar por isso aqui: corpo, alma e espírito, ok? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Mas no intervalo, vocês vão gastar um minutinho agora. Já separa esses textos todos. Vamos ler todos. Vamos ler todos. Né? Já separem. Vamos lá? Separaram? Ainda não? Então vamos lá. Pega na Bíblia. Então, é como escola é terrível, né? Quem acabou já pode ir para o recreio. Né? Quem acabou de separar já pode tomar um cafezinho. Né? Vamos lá. Aquela palavra original é epignosis, né? É desprezado do conhecimento, sobre conhecimento acerca de Deus, né? É aquele negócio, Deus está lutando com outros, Deus está lutando com outros. Deus luta com você quando você peca, né? E você fica incomodado, ou Deus te repreende, puxa orelhas. Ele faz isso? Graças a Deus por isso, você é filho. Que filho que pai não corrige, né? Mas se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Então, graças a Deus que Deus está lutando conosco, né? Às vezes quando eu pecava, e já fiz alguns conscientes, né? Sabendo que é pecado, pegava isso aí, fazia, e eu falava, Deus, eu sabia que vinha uma paulada na cabeça, né? E vinha mesmo, e graças a Deus que Deus sempre luta conosco. Porque aqueles que Deus não luta, Deus fala assim, então viva a vida aí, se vira. Qual que é esse texto mesmo? Romanos 1, de 18 até o final. Não, estou falando desse dos bastardos. Hebreus capítulo 2. Bom, vamos lá. Corpo, alma e espírito. Quem está com os textos, então, primeiro vamos ver o corpo. Né? Aqui o que nós vamos ver? Primeiro o exemplo de Jesus nas 3 áreas, e depois aquilo que que diz respeito a nós. Tá bom? É por isso que tem 2 textos em cada item. Vamos lá. Quem está com Hebreus 10, 5 e 10. Vamos lá. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Oferta do corpo de Jesus. Portanto, Jesus teve corpo. Para nós, 1 Coríntios 6. Eu vou ler para não ler todo o contexto, né? Vejam lá. 6 é de 13 a 19. E ele diz ali no 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo, esse aí, belisca aí, isso, esse corpo, ele é santuário de Deus. O que significa isso? São chavões que nós aprendemos desde pequenininho, mas não tem uma mínima ideia do que significa isso. A gente só usa esse texto para quê? Vocês sabem para quê? Vocês já usaram esse texto para alguma coisa? Para que nós usamos esse texto? Fala, pode falar, pessoal, não tem problema, só tem a dúvida. Vamos lá, para que nós usamos esse texto? Isso, então não tem só para ninguém falar isso. Para preservação do corpo. De que forma? Evitar de não usar drogas, não fumar, não beber, não cometer excessos, porque Deus habita em meu corpo, então... É isso mesmo. É isso. Só isso. Isso é santuário de Deus? Só isso. Não, é também. Veja que interessante. A gente usa esse texto, sabe para quê? A gente pega nosso filho de 15, 16, 17 anos, chega para o filho e diz assim: você não pode ter relação sexual no seu casamento, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo.
Você vai falar, o que o papai e a mamãe estão falando? Que história é essa? Nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, depois que tratarmos de espírito e alma, nós vamos tratar do corpo um pouquinho mais para frente, nós vamos entender o que significa ser santuário do Espírito Santo. Ok? Vamos lá, Marcos 14:34. Isso, vamos lá. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Né? Um aspecto relacionado à alma do Senhor Jesus. Porque tristeza está relacionado com alma, não com espírito. Alegria, nós vamos ver tudo isso. Alegria, tristeza, dor, tudo isso é relação à alma. E Jesus teve este aspecto dele enfatizado, teve. Ele falou, a minha alma está triste até a morte. Vamos lá, Salmo 19. A gente pensa que a Bíblia só tem coisas espirituais, né? Salmo 19, vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tá bom, até aí, depois vocês vão até o 10, mas até aí tá bom. Veja, a lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. Vamos dar o espírito aí? Não tá. Porque é em relação à alma. Né? Então Deus conhece os meus sentimentos. E as escrituras têm uma solução para os meus sentimentos, né? Porque a gente pensa que assim, né? Coisas espirituais nós falamos na Bíblia. E coisas da nossa alma, das nossas emoções e o lado físico a gente fala com profissionais, não é isso? Não, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. A Bíblia tem solução para as 3 áreas, sabiam disso? Eu não estou dizendo aqui, então não posso fazer no médico, não estou dizendo nada disso não. Vamos lá. E depois, Espírito, Mateus 27:50 e Jó 32:8. Quem achou pode ler. Isso, muito bem, vamos lá. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o quê? Ele entregou a alma. E aqui ele entregou o Espírito. Por quê? E vocês sabiam, né? Qual foi a última frase de Jesus na cruz? A penúltima, vai. A penúltima. Está consumado. Está consumado. Portanto, não há nada que eu e você possamos fazer na obra de salvação. Porque Jesus falou na cruz. Está consumado. Essa é uma expressão militar. Né? Tetelestai. Quando havia a vitória sobre um povo, quando não havia mais nenhuma possibilidade dos inimigos se revoltarem, ou seja, quando a vitória militar estava decretada, significava tetelestai. E foi o que Jesus falou na cruz. Está consumado. E a última? Pai, nas tuas mãos. Pai, nas tuas mãos entrega o meu? Porque se ele não tivesse dito isso, o que teria acontecido? O salário do pecado é a morte. Isso, estava lá até hoje. Porque o salário do pecado é a morte, né? Jesus pecou? Por isso ele teve que se entregar. Por isso que em João 10 ele fala, ninguém tira a vida de mim não, eu espontaneamente a dou. Eu a dou para reassumir. Por Deus não tinha pecado, é por isso que ele pôde morrer por mim e por você. Olha, para explicar isso para os nossos filhos, que coisa extraordinária. Como nós sabemos, está vendo Deuteronômio 6? Se não tiver no nosso, nós não vamos conseguir passar. Isso é só um exemplo. Vamos lá? Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Então e nós também temos esse espírito? Então quer dizer que também nós somos corpo, alma e espírito? Então quer dizer que também se beliscar vai doer? Quer dizer que eu choro, fico alegre, tenho sentimento, vontade, né? E tem uma parte que me relaciona com Deus? Nós somos assim? E como é que nós lidamos com cada área da nossa vida? Não lidamos, né? Nós só estamos preocupados se eu estou mais gordinho ou mais magrinho, né? Esse finalmente eu tenho que me preocupar, não. Vamos lá. O que aconteceu com o homem, pessoal? Isso aqui nós precisamos entender. A causa do problema dos nossos filhos é a causa do nosso problema com Deus. Eles são pecadores. Aquele bonitinho com dedinho, tem 3 mesinhos, que bonitinho, todinho, fofinho, com 1 aninho, 2 aninhos, é pecador. Como eu e vocês precisa ser tratado. O que aconteceu conosco? Vejam lá. A alma passou a ser o centro das ações, inclusive dirigindo a adoração, que é a atividade do espírito, usando o corpo como lhe apraz. Não quero nem entrar nesse aspecto, hein? Que quem adora, nós adoramos, como é que nós adoramos a Deus mesmo? Espírito em verdade. Não é com a alma? Tem diferença?
isso é outro estudo, mas tem que estudar isso. Hein? A adoração com Deus é com espírito, em verdade. Mas vamos lá. E aí muita gente está usando a alma para adorar a Deus de forma errada. Mas veja, o que aconteceu? O vovô e a vovó, Adão e Eva, eles romperam com Deus. E Romanos diz que aquele rompimento trouxe o quê? Um rompimento da raça toda. Portanto, a sua veia aí, ó, está correndo o sangue do vovô e da vovó que transgrediu em relação a Deus. E ao fazerem isso, o que aconteceu? Isso, Deus falou, não come, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Morrendo morrerás. Né? Ah, mas eles viveram 950 anos, Adão lá em Gênesis 5 viveu 950 anos, ele morreu no dia. Mas Adão e Eva, Deus falou, não coma daquele fruto. Aí eles comeram, e por aí começou o pecado. E a Bíblia não diz que tudo é permissão de Deus? Aí minha pergunta é, por que que Deus permitiu o pecado? Mas você tem tempo para falar sobre é interessante que eu coincidentemente... É uma coisa que eu nunca entendi, porque se é plano de Deus, tudo que acontece na nossa vida, nem um fio de cabelo cai, então por que que Deus permitiu o pecado? Eu posso voltar um pouquinho antes desse termo? Pode. Quando é que Jesus morreu por nós? Vamos lá, pessoal, ajuda. Vai lá, não, vai para todo mundo. Antes da fundação. Vamos lá, pessoal. 1 Pedro diz que ele foi manifestado, né, no fim dos tempos por amor de nós, mas ele morreu. Ele se deu antes da fundação. Mas peraí, por que Jesus morreu pelos nossos pecados? Antes da fundação do mundo, não tinha mundo, Adão e Eva, morreu por quê? Não tinha pecado. Não tinha pecado. Vai entrar num tema de presciência, soberania, e é interessante que eu estou lendo sobre soberania extraordinária. Nós precisamos entender o que é a soberania de Deus nas nossas vidas, a gente, para parar de ficar preocupado, senão nós vamos ter dinheiro para comprar o pãozinho amanhã. Mas seja, o que eu quero dizer com isso? Antes de Deus criar o mundo, e eu só vou fazer isso para depois a gente volta. Antes de Deus criar o mundo, né, eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito estavam conversando, Jesus estava lá, ele criou todas as coisas, Hebreus 1 e João 1. Mas vamos criar o homem, vamos adoradores, vamos, nossa, mais semelhança, vamos criar. Então, mas ele vai pecar. Ele vai desobedecer. Pela incredulidade da informação que nós demos, eles vão optar em não obedecer. E eles vão viver eternamente separados. Vão viver eternamente separados. Então, o que nós vamos fazer? Jesus levanta a mão na eternidade passada entre o Pai e o Espírito e fala, eu vou morrer por eles. E aí então Deus fala, vamos criar ele. É só para a gente poder pensar, porque de 1 Pedro diz que ele se deu antes da fundação do mundo. Antes de ele criar o homem, Jesus já tinha morrido por nós. Agora ela não entendeu mais nada. Não, é o que você falou exatamente. Apocalipse vai falar exatamente isso. Tem os selos lá, ninguém está nos céus, ninguém quer abrir os selos, até que o filho vai lá, se levanta e fala, deixa que eu abro. Então, eu preciso responder porque isso é extraordinário. Por que o anjo chega no céu e fala assim, ó, quem que é digno de abrir? E João começa a chorar. Né? Nós não vamos acabar isso nunca. Eu falei que já estava atrasado na aula passada, hoje, então acabou. Essa aula é educação de avós. Vamos fazer aula extra. Apocalipse, né? Quando o anjo levanta e fala assim, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E aí o que acontece? Ninguém há nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Né? E João começa a chorar. Por que João começa a chorar, hein? Ele ficou tão emocionado que não tinha ninguém. Não, porque era no livro que estava a revelação dos próximos passos. Não foi isso que o anjo fala em Apocalipse 4? Sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessas coisas. Bom, então vamos, o que vai acontecer? Abre o livro, ninguém abre o livro. Ele falou, começou a chorar. Bom, agora que chegou a hora de eu conhecer, ninguém vai mostrar. E aí é o único que é digno. Por quê? Porque a abertura daquele livro com 7 selos é juízo de Deus. Porque tribulação é juízo de Deus sobre aqueles que se rebelaram e se foram orgulhosos e arrogantes diante de Deus. E Deus vai prestar conta com cada um. E quando o Cordeiro levanta e fala, eu sou digno, por que ele é digno? Ele é o único. Por que, gente? Jesus é o único digno de exercer juízo sobre a terra. Por quê? Não, pera, deixa eu terminar aqui, senão aqui, ó. Por quê? Porque ele não pecou. Veja, porque lá nos versículos seguintes desse capítulo 7 ele vai dizer o seguinte, porque
porque ele morreu e com o seu sangue comprou todos de toda a língua, povo, tribo e nação. Porque só pode exercer juízo quem deu a oportunidade de salvação. Qual é o único nome pelo qual importa que os homens sejam salvos? Portanto, ele é o único que vai poder julgar todos que rejeitaram essa salvação. Está vendo por que a gente não é salvo por religião, por pessoa, por forma de vida, por comportamento? Porque nada disso nos dá permissão ou nos dá capacitação para chegarmos ao céu. É só pelo sangue de Cristo. Portanto, é o único que é digno de abrir o juízo sobre a humanidade e julgá-las. Portanto, é por isso que Salmo 101 diz que Deus é bondade e justiça. É amor, mas é fogo consumidor. Ele salva, mas exerce juízo para quem rejeitou. Você tem que ensinar isso para o seu filho. Fala. Porque eu já fui questionada por não crentes. Por que Deus fez o homem com a capacidade? Você falou, lá no seu imaginário ele vai pecar. Porque era mais fácil. Não queria! Não, era mais fácil ter tirado essa parte do programa, sabe? Bom, Eles então vamos não lá. vão pecar. Imagina eu e você, somos dois, que não é o caso. Eu não sei quanto era, mas para mim não é o caso. Somos dois gênios. Gênios assim com quem elevadíssimo. Eu e você. Não sei você, mas porque não dá para nem para dar esse exemplo. Vai ser... E nós criássemos um robozinho tão perfeito, com uma humanidade até de carne, conseguimos com ele. E programássemos esse robozinho para todo dia nos acordar e falar assim: oi papai, oi mamãe, você é muito bom, eu gosto de você, muito obrigado por você existir, por ter me criado. No primeiro dia você fala, o negócio funcionou. No segundo dia ele, mesmo às 6 horas, né? Programamos 6 horas. Oi papai, oi mamãe, eu gosto muito de você, você é muito bacana, muito obrigado por você ter me criado. Bom, funcionou. No terceiro dia, 6 horas. Oi papai, você quebra! Você não desliga, não. Você tira as pilhas e fala, nunca mais quero ver você na vida. Deus poderia, na sua soberania, onipotência, criar robozinhos. Mas Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer adorar a Deus? Ele está pronto para ser adorado como Deus quer. Não quer? Opte para viver a eternidade longe dele. Fala. É um amigo meu que é pastor, que eu perguntei para ele a seguinte resposta. Deus não é idólatra, certo? Então quem está no centro do coração de Deus? Ele próprio. Tinha características que ele tinha como juízo, justiça, ser o fogo consumidor, que ele não poderia demonstrar enquanto ele estivesse sozinho. Que ele criou a humanidade para demonstrar todos esses lados do caráter dele, que a gente tem também. Infinitamente amor, infinitamente justiça. Né? Perdoar. Como ele vai exercer o perdão se não tem a quem perdoar? Né? E passou presbiteriano, já percebeu? Não, é bom. Tem cada assunto. Eu não posso entrar no negócio do perdão, porque os anjos não são objetos de perdão do erro, mas isso é necessário. Por exemplo, um dos propósitos da igreja, Efésios capítulo 4. Né? Vocês sabem que nós ensinamos a anjos? Não sabe? Não vou explicar, não vai. Mas eu e você ensinamos os anjos caídos. Você sabe por quê? Não. Isso é um outro estudo. Tem não? Somente isso que eles foram feitos para demonstrar todo o caráter dele. Mas aí na verdade nós temos que ver a criação dos 3 anjos, Miguel, Gabriel e Lúcifer. Né? Cada um tinha uma função específica. Né? E de Lúcifer, que não é esse o nome da Bíblia, é anjo de luz, Paulo 1 Coríntios, né? Mas Lúcifer era o da adoração. Né? Ezequiel 28, Isaías 14, diz a descrição de Satanás. E que a música foi criada dentro dele. Vamos lá. Que a música foi criada dentro dele. Dentro dele, para adorar. E ele se rebelou. Portanto, é por isso que Deus forma a igreja, forma os nascidos de novo, para pegar esse ministério de adoração aqui. É por isso que ele busca adoradores em espírito e em verdade. Né? E é por isso que Satanás odeia o homem que é matar, roubar e destruir. Porque está numa posição que foi criada para ele se rebelou. Mas, gente, isso é extraordinário. Né? Isso aqui é por 3 vezes. Eu acho que é a história da imagem e semelhança de Deus, exatamente por isso. Né? Nem nada na criação tem opção. Né? Você pode ver vários animais que são muito inteligentes. Você vai aí, quem já assistiu alguns shows de animais, vem animais fazer algumas coisas adestrados, que você não pode negar que existe uma inteligência naquele ser. Mas aquele ser não é a imagem e semelhança de Deus, exatamente por isso. Ele não tem opção em escolher as coisas que nós temos. Muito bem lembrado, nós vamos ver isso, mas essa questão de sermos a imagem e semelhança de Deus, os anjos não são, por isso que não tem opção de arrependimento, e o ser humano pecou, porque os anjos caíram também, por que eles não podem se arrepender? Porque eles não são imagens e semelhança de Deus, mas essa é uma característica importantíssima. Pessoal, deixa eu fechar os parênteses aqui, tudo bem?
Tenho tanta coisa para estudar na Bíblia assim. Não é para ser estudado, não. Aqui, ó. É para nós ensinarmos aos nossos filhos sobre isso. Se nós não soubermos, nós vamos ter condições de ensinar. Todas as perguntas eles vão fazer para vocês. E aí? Vamos lá? Eu sei que as respostas não foram completas, são outros temas, outros estudos, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho. Vamos lá. O que aconteceu com o Espírito, pessoal? No rompimento com Deus, na queda. O que aconteceu com o Espírito? Morreu. O que significa morte? Separação. Não é extinção. Esse negócio de morreu, acabou. Isso é uma grande bobagem. Né? Nada que Deus faz, diz Eclesiastes, tudo que Deus faz dura eternamente. Esse negócio de morte na Bíblia é separação. Né? É por isso que no dia que o homem e a mulher pecaram, e eles chamavam Adão antes da queda, né? Chamava Adão, isso, Gênesis 5. Né? Criou homem e mulher e lhes pôs o nome de Adão. Era uma unidade composta, era um só. Né? E aí o que aconteceu? Quando eles pecaram, foi depois disso, depois do pecado, que Adão deu o nome de Eva, né? Da mulher de Eva. Então veja só, o que aconteceu? Eles morreram. Como é que foi? Morreram no dia? No dia que comeram, certamente eles morreram no dia? Sim. Não? Sim. Pela viração do dia, o dia nem tinha virado ainda. Deus estava passando. Ué, cadê Adão? Onde é que vocês estão? Procurei vocês. Porque estávamos nus. Olha o Espírito. Tivemos medo, hein? O Espírito na hora ali. Isso. O Espírito. Nós tivemos medo, porque estávamos nus e nos escondemos. Quem te fez saber que estávamos comendo da árvore que eu falei para não comer? E aí começou a dar, né, colocar a culpa no outro. Isso não é desde Adão e Eva. Mas sempre foi o outro. Né? A mulher que o Senhor me deu, ela sempre ele que me enganou e eu comi. Veja. Como nós, ninguém admite a culpa, né? Mas vamos lá. Na viração do dia, eles foram separados de Deus. Um outro aspecto importante. Eles estavam nus. O que é nu? Nu, pessoal, nu, como vocês estão banhando? Como é que é? Sem roupa, alguém está banhando meio. Nu. Eles estavam nus naquele momento que Deus os procurou? Não. Eles estavam com folhas de figueira. Por que eles falam que estavam nus? O que significa vestes na Bíblia? Isaías, Apocalipse, Coríntios 5. Salvação. Vestes de salvação. Né? Por isso que Deus precisou fazer vestes de peles para eles derramar sangue. Por isso que Caim sabia que tinha que derramar sangue, porque Deus fez vestes de pele para o pai e a mãe. Interessante, né? Derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não. Perdão de pecados. Houve um rompimento com Deus espiritualmente. Depois de 950 anos, Adão morreu. Fisicamente. Houve um rompimento espiritual. Lembra? Imagina aqui uma roseira. Já vi, vocês vão dar de novo. Alguns não, vários morreram. Imagina uma roseira. Imagina que eu queira dar um presente para minha esposa, uma rosa, né? Casamento, aniversário de casamento, vou lá. E já pensou, eu pego a roseira toda, vou tirar para não morrer, eu tiro toda a roseira, com terra e tudo, e chego em casa assim, me equilibrando, caindo de terra e tal, toca a campainha, ela nem vai abrir a porta. Onde você vai com isso? Põe isso no jardim, vai sujar a casa. Vai sujar a roupa, vai sujar a casa. Já vai se ver toda a roupa, vai sujar a casa, não, fica aí fora. Bom, o que eu faço? Corta uma só. Eu corto. E entregue para ela. Quando que essa rosa morreu? Na hora que cortou? Está entendendo quando o homem morreu espiritualmente? Na hora que cortou da vida? É por isso que ele fala que nós temos que nascer de novo. É por isso que estávamos mortos dos nossos delitos e pecado. Como morto, eu estou respirando aqui, eu estou correndo, eu estou falando, eu estou olhando você, como morto. Morto espiritualmente, desligado da vida. Morto é separado da vida. Isso que aconteceu com Adão e Eva, isso que aconteceu comigo, com você, que aconteceu com nossos filhos, quando nasceram concebidos em pecado, Salmo 51, que Davi falou. Eu fui concebido em pecado. Fomos separados de Deus. Nascemos criaturas de Deus e filhos do diabo. Que história é essa? Nunca ninguém me falou. Estou falando sobre o brincando essa notícia. A criança morre espiritualmente quando chega numa idade que tem condição de discernir e optar? Boa pergunta, ao contrário. Porque ela nasce morta espiritualmente. Mas como ela não tem, uma criança pequena, que não tem... Aí é a justiça de Deus. Que não tem conhecimento. Aí Deus não vai cobrar dela. Vai cobrar dela. Como? Eu não tenho a menor ideia. Agora, a partir que ela passa pelo discernimento e que pode ser cobrada, é o momento da morte espiritual? Não. Ela nasceu morta espiritualmente. Ela nasceu separada de Deus.
Ela respira fisicamente, né? Mas fisicamente, mas espiritualmente ela está desligada de Deus, separada de Deus. Então ela nasceu separada de Deus. A partir do momento que ela passa a ter responsabilidade pela decisão, ela precisa nascer de novo. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Ela escolhe se ligar a Deus de novo. Ou não. É por isso que quem não crê já está condenado. Já está morto, é só caminhar para o inferno. Entendendo? Porque já está condenado. Não é que Deus vai condenar, já está condenado porque nasceu assim. Está claro? O que isso tem a ver com a educação de filhos? Se não entender isso, não dá para caminhar. Porque senão nós vamos ter que lidar com o comportamento e não com o coração. Está claro? É só para nós recordarmos o objetivo final. Tá bom? Porque alguns de vocês estão falando o que ele está falando. Né? Mas vamos lá. Então veja, nascemos separados de Deus, cortados da vida, né? Sem contato com Deus. Portanto, o Espírito de Deus não conversa mais com o nosso Espírito. Gente, nós só conseguimos, nós vamos ver esse texto depois, 1 Coríntios 3, hoje talvez não, no domingo que vem, mas eu queria faltar então, vai perder. Bom, nós só aprendemos as coisas de Deus pelo Espírito de Deus que nos revela. Não existe outra forma de nós entendermos as Escrituras. É só o Espírito de Deus falando com o nosso Espírito que somos o seu filho. Senão você vai ler a Bíblia como um livro histórico, um livro de poesia, um livro com várias recomendações, um livro do que você quiser, nunca com a palavra de Deus. Nós só vamos ler com a palavra de Deus, quando o Espírito de Deus falamos com o nosso Espírito. E isso só acontece depois que nascemos de novo. Não é assim quando a Bíblia começa a fazer assim para nós? É impressionante, né? Por quê? Porque esta parte aqui, ó, está separada de Deus. Ora, está separada de Deus, mas eu estou respirando e estou vivendo nessa vida, não é assim que acontece? Portanto, quando o Espírito está separado de Deus, está aqui, mas separado, sem comunhão com Deus, o que sobra? A alma. O corpo e a alma. E é isso que os homens naturais sem Deus vivem. Vive achando que pode fazer, ter erro e tentativa, frustrações, separado de Deus, vai vivendo. Viva a vida, com a sua alma, com os seus sentimentos, com a sua mente, com o seu querer, e viva a vida, sem os padrões de Deus, viva a vida. Por isso que o mundo está assim, qualquer semelhança não é mera coincidência, não. É porque são homens que estão vivendo pela sua mente, pela sua vontade, pela sua opção, separados de Deus. Só que nós não decidimos viver por instrumento, porque nós não conhecemos amanhã. Gente, como é que nós vamos viver sem Deus nesse mundo? Se nós não conhecemos amanhã, como é que você quer decidir o certo e o errado? Nós temos que passar isso para o nosso vizinho. Cara, você não consegue decidir o certo e o errado. Você vai chegar no final da sua vida, você vai estar frustrado. Porque você quis descer numa pista sem ter o menor conhecimento de como é que é aquela pista. Você vai arrebentar o avião e a sua vida. E não coloca a culpa em Deus depois não, hein? Eu estou falando de lá de fora de nós, hein? Quando não queremos ouvir o que Deus está dizendo. O Espírito até está querendo falar conosco. Não, esse aqui eu sei, sou PhD. Não é o meu caso. Nesse assunto, então isso aqui eu me viro, se vira? Então vai. Às vezes Deus deixa e fica lá, vai ter que vir para cá para ver como é que é o céu. Vamos lá, Efésios 2, estou falando demais, estou lendo pouco, né? Efésios 2 e Efésios 4. Como assim? Oi? Como assim? Isso, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Gente, esse texto é extraordinário. Dá para pegar cada frase desse texto aqui e parar um dia para estudar isso. Olha aqui, ó. Ele vos deu vida. O que é morte? Separação. O que é vida? Eles nos... Religou, interessante, que religião, o termo do latim é religare, né? Que interessante. Ele nos deu vida estando vós mortos. Ele nos deu vida. Estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. No quê? No pecado, separado de Deus. Quem que me dirigia antes?
Era Deus que me dirigia? Não, nós estávamos mortos, né? Não tínhamos vida. Então, o que Deus fazia? Quem que dava as diretrizes para a nossa ação? Os nossos 3 inimigos atualmente, né? Quem são? Você não sabe qual é o seu inimigo atualmente? Tem que saber, né? A carne, o mundo e Satanás. Aqui, ó. Andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. 3, segundo as inclinações da nossa carne. Olha aqui, ó. Segundo a inclinação da nossa carne. A alma fazendo o que a carne pede. Sem que o Espírito de Deus fale conosco. O que dá? Traidade. Vai dar tudo errado. Vai ficar frustrado. Veja, fazendo o quê? A vontade da carne. E éramos por natureza filhos do diabo. É isso mesmo, nascemos filhos do diabo. Não foi isso que Jesus falou em João 8, para os fariseus? Vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. Vocês andam mentindo desde o começo. Nós nascemos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus é dado o poder de ser feito daqueles que creem. João capítulo 1, versículo 12. Lembraram? Isso aqui é tudo, nós só estamos recapitulando com essa turma aqui, né? Vamos lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estamos vós mortos, os nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aqui tem um texto, né? O que eu quero destacar aqui, que nós, que já tivemos a experiência, já fomos religados com Deus, que nos deu vida. E os nossos filhos, que não foram e precisam ser. Porque senão, os nossos filhos serão dirigidos pela alma deles, fazendo a vontade do corpo deles. Vocês estão entendendo o que é rebeldia? Vocês estão entendendo o que é desobediência? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque se o espírito deles não estiver ligado com o espírito de Deus, eles vão viver pela alma deles, pelo sentimento deles, pela emoção, pelas informações. Portanto, o comportamento deles vai se pautar por uma vida longe de Deus. É por isso que não dá para nós começarmos a falar das coisas de Deus sem que eles, nossos filhos, nasçam de novo. Não dá para trazê-los da igreja sem que eles tenham tido uma experiência com Deus. Eu sei que cada um tem o seu momento de nascer de novo, tem alguns nossos filhos, alguns que nasceram de novo nas igrejas. Ótimo, isso é ótimo. Aí você perdeu o privilégio de ter pregado para o seu filho, mas enfim, não há nenhum problema nisso. Mas a partir do momento que ele é responsável pela decisão, nós vamos começar a ver manifestações de comportamento baseados numa alma que não está ligada a Deus. Vamos lá, Efésios 4:17. Assim eu lhes digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão desconhecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Isso aqui está relacionado às vezes com Romanos 1, mas o que eu quero destacar aqui, olha que interessante esse texto. Não vivam como gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamento tem a ver com mente. Mente tem a ver com alma. Nós já vamos ver isso. Obscurecidos não entendem por quê? Porque estão alheios à vida de Deus, estão mortos nos delitos e pecados. Não tem vida com Deus. Se não tem vida com Deus, não consegue entender as coisas de Deus. Portanto, vivem nos seus próprios pensamentos. No que a alma pensa, o corpo vai fazer. Sem a mínima noção do que Deus quer para a vida dele, ou tem para ele. Por causa da ignorância em que vivem. Por que são ignorantes e vivem dessa forma? Por quê? Pela dureza do coração? Calma, que na hora que vem, se Deus permitir, e eu for mais disciplinado para seguir as transparências, nós vamos ver por que Deus tem que tirar de nós o coração de pedra e colocar o coração de carne, que é a condição de segunda aliança. Lembra? Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei o coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, para que andeis nos meus estatutos, pratiquei os meus juízos, e assim. O que significa? Deus já tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne? Eu nem sabia que tinha esse versículo na Bíblia. Se já colocou, o que significa isso? Ou nós vamos lidar com o templo do Espírito? A gente usa de vez em quando. O que significa isso? Já fez isso? O que significa? Por quê? Nós vamos ver isso. A alma no controle, o espírito morto. Portanto, sou eu que comando minha vida. E aí, viva a vida.
Nós não vamos ver isso hoje, mas se Deus quiser a gente começa domingo que vem, porque eu quero só avançar alguns slides, não transparência, alguns slides. Mas depois, se vocês puderem, baixem na internet, leiam durante a semana. Eu não consigo baixar porque eu não consigo entrar, então passo o e-mail que eu passo o e-mail para vocês, não tem desculpa, né? Não tem acesso. Ou anote, porque você gosta de caderno, não anotou, tá, anotei, anota os textos para ler durante a semana. A consequência de um homem desligado de Deus, morto espiritualmente, é um homem que foi nascido em pecado. Lembra quando Jesus falou, os maus desígnios procedem do coração? O que é? É uma vida comandada pela alma desligada de Deus. Incircunciso, enganoso, corrupto, perverso, pela incredulidade, obscurecido, insensato, duro. Esses somos nós. Esses são os nossos filhos. Até o momento de serem ligados novamente com Deus. Portanto, se seu filho não é nascido de novo, ele vai ter comportamentos gerados por isso que vem de dentro dele. E se você não é nascido de novo, mas eu estou aqui na igreja do você veio falar um negócio deles. É só comportamento. Porque o coração ligado com Deus precisa nascer de novo. Depois nós vamos voltar a esses textos, mas eu quero mostrar isso aqui, ó, a alma. O que significa uma pessoa ser comandada pela sua alma? Aqui nós vamos falar do homem natural, sem Deus ainda, né? Aqui nós vamos falar das pessoas que trabalham conosco, que não querem saber de Deus, do nosso vizinho, daquilo que éramos quando não. Lembra? No qual andamos outrora todos nós, segundo o curso desse mundo, dos princípios das potestades do ar e da carne. Então, como nós éramos? Como que nós conduzíamos a nossa vida antes de termos sido ligados de novo à vida, de termos recebido vida, de termos sido ligados de novo com Deus? Como é que nós andamos? E aqui está muito a imagem e semelhança de Deus. Então vamos lá. O que é a alma? Aqui nós não estamos falando, então vamos deixar de lado o espírito que se comunica com Deus, 1 Coríntios capítulo 2. E nós não estamos falando do corpo, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Porque no nosso filho nós vamos ter que tratar os 3 temas com eles. Nós vamos estar tratando da alma, né? E a alma é mente, raciocínio, vontade, eu quero, eu faço, eu desejo, eu vou para a escola dominical, não vou, eu não vi classe, porque eu não aguento mais ouvir o que ele está falando. Enfim, vontade e emoção. Ele vai sair daqui sorrindo, dando chorando, preocupado, né? Isso é alma. Dá para viver desse jeito, sem Deus? Dá. Não conhecemos tantas pessoas que não querem saber de Deus e estão respirando por aí. Lá o nosso trabalho está cheio, né? Veja só, depois nós vamos ver os textos, mas deixa eu só dar esse panorama para a gente voltar. E lá, no domingo que vem nós não vamos recapitular não, viu? Vamos começar daqui, senão nós não vamos conseguir avançar. Mente. Tem esses textos que nos mostram o que significa mente. Conhecer, saber e lembrar. A mente é a função mais importante da alma. Daqui a pouco nós vamos entender por que é a função mais importante da alma. Se a nossa mente for obscurecida, jamais se chegará ao pleno conhecimento da verdade. É a mente daquelas pessoas que estão separadas de Deus. Lembra o Efésios 4? Vão caminhar pela mente obscurecida, sem entendimento de Deus, e vai caminhar, viva a vida. Viva a vida com base na sua cultura, com base no que você recebeu dos seus pais, com base na sua experiência, com base no que vai acontecendo, vai vivendo, né? A alma é a vontade. E vontade é buscar, recusar, escolher. Isso são ações da alma. A vontade é um instrumento para as nossas decisões e indisposições. E emoção? Esse aqui nós sabemos bem, né? Amor, ódio, alegria, dá risada, chora, tem raiva, enfim, isso é ligado à emoção, que é a nossa alma. A emoção é extremamente importante, ela traz cor à vida humana. No entanto, jamais podemos nos deixar guiar por ela. As emoções se manifestam de muitas formas, entre elas amor, ódio, alegria, tristeza, pesar, saudade, desejo. O que eu quero dizer com isso é que uma alma sem Deus vive a vida. Toma decisões, chora, ri, ama, se ira. Quer, não quer, vive a vida. As pessoas que vivem segundo os padrões da alma tendem a seguir a função da alma que lhes é mais peculiar. Os que andam segundo o padrão da mente tendem a ser extremamente críticos, não é isso? O filósofo, o conhecedor, o cientista, não bíblico, todos aqui não. Meu conhecimento, né? O que me impõe isso,
É aquilo que eu sei, é aquilo que coube na minha cabeça de conhecimento. Os empolgados pela vontade sempre estão dispostos a iniciar alguma atividade, porém não são dotados de perseverança. Se tenho vontade, faço ler a Bíblia, não leio, vou para a igreja. Não, se tenho vontade, eu me conduzo pela minha vontade, pelo que eu quero, né? E os emotivos usam as emoções como critério para as decisões. Dá para viver com a alma sem Deus. Os nossos filhos, enquanto não nascerem de novo, nós, enquanto não nascemos de novo, nós vivemos a vida desta forma. Por isso que tem que ter a salvação, né? Depois nós vamos voltar um pouquinho, só vou correr um pouquinho só para a gente adiantar um pouco na onde nós vamos chegar. É por isso que tem que ter a salvação. E salvação, na Bíblia, tem 3 fases. A salvação do Espírito. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. A salvação da alma, desenvolver a vossa salvação, ali é santificação. E a salvação do corpo, a redenção. Nós teremos o corpo ressurreto. 3 fases da salvação. Eu gosto muito daquele corinho. Quando canta aquele corinho, vocês podem olhar para mim, né? Agora que eu não vou falar isso, senão vocês vão olhar para mim quando tiver aquele corinho lá. Aquele corinho, né? Como é que é? Me ajudem aí. Justificado eu fui, santificado eu sou e glorificado serei. Uma das 3 fases da salvação, passado, presente e futuro. A salvação do Espírito foi uma vez na vida, quando eu nasci de novo. A salvação da alma. Todo dia, aquele que começou a boa obra de completar até o dia de Cristo, a santificação. E a salvação do corpo. Vai ser um dia aquele corinho extraordinário. Vocês pararam para pensar nisso? Que nós estamos tratando? Através de Cristo? Pela graça. Pessoal, 11h15, quem precisa sair, nós já estamos terminando. Nós vamos voltar um pouquinho nessa salvação do corpo, da alma e do espírito, para mostrar o quê? O homem regenerado passa a ter vida. Quando ele passa a ter vida, o espírito passa a falar com ele as coisas de Deus. Para que possa comandar a alma, tanto a vontade, quanto a mente, quanto a emoção, ser controladas pelo Espírito de Deus, para que o corpo possa ter as informações corretas. O Espírito de Deus é novamente a fonte de vida do Espírito do homem regenerado. O Espírito de Deus ensina o Espírito do homem, que passa a ter a sua alma dirigida, pensamento, vontade e emoção, pelos ensinamentos da palavra de Deus, refletindo o resultado através do corpo. É por isso, pessoal, é por isso que a primeira ação de Deus, nós vamos parar por aqui hoje, a primeira ação de Deus no novo nascido, começa onde? Na mente. É isto que significa tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Coríntios capítulo 2 diz que é porque o Espírito de Deus passa a nos ensinar as coisas de Deus, através da mente. E nós vamos ver todos os textos que Deus diz para nós, para passarmos as informações corretas para a mente do nosso filho, para que pelo conhecimento acerca de Deus, ele possa ter a alma dele, não baseado em emoção, vontade ou na mente programada pelo mundo, mas na informação que recebeu acerca do coração de Deus, ele possa ter comportamentos de acordo com aquilo que Deus diz. Gente, isso é tão lógico quanto 2 mais 2. É por isso que Deus, Romanos 1 e 2 diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa. É por isso que no Antigo Testamento ele falava para Israel: olha, vá transmitindo as informações para os nossos filhos. Os nossos filhos não vão aprender por inércia. Eles não vão aprender por um convívio de igreja. Eles não vão aprender por ouvir. Eles vão aprender da informação correta sendo colocada para eles. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo manual de instrução, Deus, que o Senhor nos deixou, para que todos os passos que venhamos a dar, venhamos a fazê-lo no poder do Senhor Jesus, pelo Teu Santo Espírito, para que possamos acertar e termos uma vida não só plena de alegria, mas uma vida de temor do Senhor, uma vida diante de Ti, que Te honre e Te glorifique. Pai, Te peço por cada um aqui, por mim, em primeiro lugar, e por cada um aqui, para que o Senhor fale nos nossos corações pela Tua palavra. E Teu Santo Espírito nos ensine, Pai, pela meditação daquilo que ouvimos da Tua palavra hoje.
para que possamos receber crescimento divino de Ti, para a glória do Teu nome. Pedimos isso e te agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.